Hoje, no terceiro e último vídeo da série, nós vamos criar um bot para jogar com a gente. Esse bot ele vai procurar opções disponíveis para jogar e aleatoriamente ele vai jogar nessas opções. Não é nenhum tipo de inteligência artificial, é simplesmente um bot programado para jogar na opção aleatória. Eu sou o Lucas e hoje a gente vai finalizar o nosso jogo da velha. Fala pessoal, tudo bem? Então no vídeo de hoje nós vamos continuar trabalhando no jogo da velha. Até o vídeo passado a gente finalizou o jogo para ser jogado por dois players, né, no mesmo browser, certo? Então cada jogada que eu for adicionando aqui, ele vai alternando entre os jogadores, até que em um dado momento ele verifica se houve um vencedor ou se houve um empate. O que a gente vai fazer hoje? A gente vai refatorar esse código para quando eu jogar, automaticamente um bot procure as posições disponíveis e jogue em uma delas. E aí eu jogaria novamente e esse bot jogaria novamente em uma das posições disponíveis até a finalização do jogo, certo? Bom, então para a gente poder refatorar, a primeira coisa que a gente vai fazer, se eu não vou precisar ficar checando qual é o jogador da vez, né, eu vou jogar e o bot joga logo depois. Eu jogo e o bot joga logo depois. Então eu não preciso ficar checando o turno toda hora, né, porque isso já vai acontecer em funções distintas, certo? E dentro do nosso evento aqui, que a gente captura o clique das células, né, que é o ato de clicar aqui, ó. Então eu vou simplesmente criar uma nova funçãozinha aqui dentro, que é a função bot, certo? Então eu vou jogar, né? Para não poder refatorar muito o que está dentro aqui da minha função, eu vou passar logo aqui qual é o jogador que está sendo responsável por jogar o humano, ok? Então, jogador X, eu vou aqui colocar o segundo parâmetro aqui chamado turno, certo? E vou retirar essa linha aqui. Por quê? Se eu não preciso ficar checando quem é que está jogando, né, a função jogar simplesmente vai ser o humano, o player X que vai jogar, então não tem mais necessidade de eu ficar checando qual é o jogador da vez. Então remove essa linha aqui, ok? Bom, após isso, eu vou criar aqui uma função para o bot jogar. Bot. E nessa função bot, eu vou ter que verificar quais são as posições disponíveis no tabuleiro. E aí ele vai identificar e aleatoriamente escolhe uma delas para jogar, ok? Para poder fazer essa identificação das posições disponíveis, eu vou ter que percorrer aqui usando um for in, certo? Para ir percorrer dentro de células. O que são as células, né? Só lembrando, é o que eu coloquei na primeira linha aqui, ó. Células usam carry selector all para identificar todos os elementos da página que tem a classe célula, certo? Então ele identifica, joga nessa variável aqui e essa variável vai ser percorrida para identificar essas posições, ok? Então para poder verificar, o que eu tenho que fazer? A mesma questão que eu fiz aqui na função check empate, né, checar empate, eu verifiquei se o elemento percorrido é uma função que tem um elemento index numeral, né? A função aqui é um is not a number, mas como eu coloquei o operador de negação na frente, então automaticamente fica se esse identificador é um número, né? Que lembrando que nossas células aqui, ó, eu coloquei um identificador no numeral, né? Então aqui o ID2 é essa célula, a terceira da primeira linha, o 3 é a primeira da segunda linha, o 4 é a do meio e por aí vai, certo? Então eu faço essa verificação. Então a mesma verificação que foi feita aqui, eu vou fazer na função bot, certo? Então se is not a number or is, se não for um número, desculpa, se for um número, né, porque a função is not a number, e aí eu identifico, né, o elemento index. E aí se for um elemento index, né, o que tem que fazer? Verificar se essa célula ela já não está preenchida, se ela já não foi clicada pelo jogador ou o próprio bot na jogada anterior jogou o caractere O, certo? Então células ponto index ponto class_list contains e eu verifico x, certo? Desculpa, esqueci de colocar o if aqui na frente. Para ficar melhor
visualizável, eu vou quebrar aqui os parâmetros aqui em 2 linhas. Então ele verifica se essa célula, né, não está preenchida, não contém X, e se essa célula também não contém o caractere O, certo? Então, se não contiver nem o X, nem o O, aí eu vou executar alguma coisa. E essa execução vai ser pegar posições disponíveis e dar um push dentro do array que eu criei anteriormente, certo? Pronto. Então, só dar uma recapitulada aqui. Eu criei um array chamado posições disponíveis, certo? E eu estou percorrendo as células do meu tabuleiro. Então, para percorrer, eu estou verificando, né, os elementos que eu tenho na página e ele faz uma verificação. Se esses elementos, o index deles é um número, né? Porque se não for número, com certeza ele é um outro elemento que está aqui no título ou que está no fundo aqui, né, no background. Então, apenas os elementos de células que são os que têm o identificador número, tá bom? Então, se for número, né, quer dizer, se for uma das células, eu vou fazer aqui um if, né, um se, para ver se essa célula ela já não está preenchida nem com X e nem com O, né? Então, se ela não estiver preenchida nem com X nem com O, aí eu pego essa posição que está disponível e adiciono no meu array posições disponíveis, beleza? Feito isso, eu vou pegar aqui embaixo, vou criar aqui um const chamado posição aleatória e vou gerar aqui uma posição randômica, né, usando a função random do JavaScript, para o jogador, o bot, ele jogar em uma dessas posições, certo? Então aqui eu vou fazer usando a função match.floor. Por quê? Porque quando a gente faz o número aleatório, ele pode dar um número quebrado. Então eu estou pedindo para ele arredondar para baixo, né, usando a math.floor, para ele arredondar para baixo, para dar um número inteiro. E aqui eu vou dar math.random e vou multiplicar pelo size das posições disponíveis, né? Pelo length, no caso aqui, das posições disponíveis. Ok? Então aqui, ó, posição aleatória, né? Uma constante que eu criei, tá? Ele vai fazer o quê? Ele vai gerar um número aleatório. Para eu poder gerar um número aleatório dentro de um range de números que eu tenho, né? Porque se eu colocar só o math.random, ele vai gerar um número aleatório qualquer. Mas eu tenho um range específico. Eu só tenho a quantidade de células disponíveis. Então, se for a primeira jogada, joguei a primeira. Então agora só tenho 8 células disponíveis, né? Aí o bot jogou, aí eu joguei de novo. Agora só tenho 6 células disponíveis. Então eu tenho que fazer um número aleatório dentro dessas opções disponíveis. Então eu pego o math.random e multiplico pelas posições disponíveis.length, ou seja, a quantidade, né, de posições disponíveis que eu tenho. Então em cima disso ele gera um número aleatório que eu precise. E aqui em cima, o math.floor, é porque quando eu gerar um número aleatório, ele pode dar um número quebrado. Então o math.floor é para arredondar para baixo e deixar o número inteiro somente com a parte antes do ponto das casas decimais. Tá certo? Bom, então vamos lá ver. Eu jogo. Opa! Checaturno is not defined. Bom, vocês lembram que no início aqui, ó, eu tinha comentado essa linha checaturno, mas eu não verifiquei se existe alguma referência no código, né? Ou seja, eu tenho 3 referências. Essa é a primeira. Ah, e aqui, ó, dentro da função checar vencedor, eu tenho checar turno é o oposto de checar turno. Quando eu jogava, eu passava a vez para o próximo jogador. Só que como agora não vai existir mais essa troca de turnos, né? É o jogador, o bot, jogador, o bot, jogador, o bot. Então não vai ter mais essa parte aqui. Então vamos remover. Atualiza. Joguei, só que não aconteceu nada. E joguei o X de novo. O significa o quê? Que eu estou passando a vez para o bot, só que ele não está escrevendo, porque eu ainda não coloquei a opção dele aqui para ele imprimir. Ó. Ele está gerando o número aleatório, né, a posição aleatória, mas ainda não está escrevendo, certo? Então para escrever, vamos lá. O bot ele vai jogar posições disponíveis. Ele vai jogar aqui a posição aleatória. E eu vou passar como segundo parâmetro o jogador O, né?
porque eu não fiz alteração aqui, ó, na função jogar. Eu coloquei aqui o ID, que é a célula que está sendo jogada, e o turno de quem é a vez. Quando eu venho aqui em cima no evento clique, eu estou passando o jogador X, que sou eu, né, que é o jogador humano. Então ele vai e joga aqui, né, com as opções do jogador humano. Só que depois que o bot faz aqui as posições disponíveis, posição aleatória e joga, eu preciso escrever o caractere O do jogador O. Então ele passa esses mesmos parâmetros, a posição que ele vai jogar e aqui qual é o jogador. E ele faz isso, tá certo? Bom, vamos lá, dar uma olhada como ficou. Então quando eu clicar aqui, opa, deu um erro aqui. Can't set property test content of null. Vamos ver o que foi que houve. Estou adicionando. Ah, não, identifiquei aqui, ó. Essas opções aqui, de gerar opção aleatória e jogar, né, estão dentro do for, certo? Não é para ficar dentro do for, é para ficar fora. Me confundi aqui no jogo de chaves. Então vamos tirar aqui e bota elas fora do for. Pronto. Vamos atualizar. Então quando eu jogar aqui, ó, ele já jogou automaticamente na posição aleatória. Quando eu clicar aqui, de novo. Só que como é uma jogada aleatória, ele não identificou que eu estava perto de ganhar, né? Mesma coisa, ó. Ganhei novamente. Agora deixa eu tentar não ganhar para ver como é que ele reage. Coloquei aqui, aqui. Pronto, empatou. E aqui ele deu um errozinho, né, de novo, mas é porque a gente ainda não tratou o empate, certo? Só que a gente está vendo então uma coisa muito, como é um bot, né? Uma coisa muito mecânica, né? Eu clico, já aparece o que ele está jogando, certo? Para a gente tentar deixar essa alteração de turnos um pouco mais, entre aspas, humanizada, né? A gente dá um pequeno delay, na hora que eu clicar, ele esperar um pouquinho para ele poder jogar, a gente pode fazer isso aqui, ó. Onde eu tenho aqui a função bot, certo? O que eu vou fazer? Eu vou dar um timeout, set timeout. Vou dar a função bot aqui para dentro. E vou dar um delayzinho de 500 milissegundos, ou seja, meio segundo, certo? Então salvo aqui. Então quando eu jogar, ó, meio segundinho, ele joga. Meio segundo, ele joga novamente. Certo? Então eu deixo a coisa um pouco mais fluida, né? Não fica aquela coisa mecânica demais. Beleza? Bom, então o que a gente não fez até agora? A gente não tratou o empate, né? Porque se eu for jogando aqui, ó, ele já vai colocando nas posições. E se eu não quiser ganhar, né? Se eu quiser colocar aqui para ele ganhar, aí ele colocou o player all venceu. Então isso aqui está funcionando, certo? E se eu quiser ganhar também, play X venceu, beleza? Mas o empate, aquela hora vocês viram que deu um erro. Então o que a gente vai fazer? A gente vai dar uma tratativa nesse empate. Para fazer esse tratamento, eu tenho que primeiro fazer o quê? Identificar na hora que o bot jogar pela última vez, né, ou na hora que eu jogar pela última vez, o bot identifique que o jogo acabou e não tente jogar novamente. Porque aquele erro que aconteceu é porque eu joguei a última vez, ganhei o jogo, ou deu um empate, não lembro agora, e depois de ter finalizado, o bot tentou jogar mais uma vez, né? Então eu preciso primeiro identificar que na hora que eu joguei a última jogada, ou ele jogou a última jogada, o jogo encerrou e não tem mais por que o bot ficar jogando, certo? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar esse checar tudo, né, que eu não estou mais utilizando, como eu falei para vocês, e vou colocar aqui um fim de jogo, certo? Dou um false. Por quê? Porque enquanto eu estou jogando, né, não é fim de jogo, então ele é false, certo? E aí, quando tiver lá na função lá embaixo, que a gente tem encerrar jogo, certo? Na função encerrar jogo, né, como o próprio nome da função já está dizendo, o jogo foi finalizado. Então eu não preciso mais que o bot jogue. Então eu vou colocar aqui fim de jogo igual a true. E aí, onde o bot está jogando, cadê a função do bot? Está aqui. Eu faço a validação. Se não for fim de jogo ainda, aí o bot joga, certo? Então vamos ver aqui se a gente consegue agora. Atualiza.
Joguei, ele jogou. Bom, Player X venceu, já estava funcionando normal, né? Vamos tentar empatar aqui para ver. Player X venceu porque ele jogou na posição que me deixou sem alternativa. Pronto, empatou. E aí eu não tive mais o erro acontecendo aqui. Certo? Bom, então esse foi a condição que eu coloquei. Se ainda não for fim de jogo, então o bot não tem mais por que jogar. Certo? Bom, então acredito que seja isso. Né? Todos os outros, as funções pertinentes, as regras do jogo, a gente tinha adicionado no vídeo anterior. E hoje só era para adicionar esse bot. Certo? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa série de 3 vídeos, né? Acredito que deu para ter uma noção de como que a gente trabalha o HTML, o CSS e o JavaScript, integrando as 3 linguagens, como que o CSS estiliza o HTML, como que o JavaScript cria interação entre o jogador e a aplicação, né? Como que o JavaScript manipula os elementos dentro do HTML, e a gente usou tudo isso de uma forma divertida criando um jogo da velha. Bom, então se você gostou desse conteúdo, não se esquece de dar o like, se inscreve no canal e comente que jogo você gostaria de ver aqui no nosso canal. Esse tipo de engajamento ajuda o YouTube a levar esse conteúdo gratuito para mais pessoas. Então, se você está aprendendo, se você está achando interessante aprender com esse conteúdo, ajude mais pessoas também a ter acesso a isso, tá certo? Então, até a próxima e quem sabe com o jogo que você tem indicado. Valeu!